Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Então, essa sessão, ela tem início agora. Então, conversei com a professora Milka, que está entrando agora, e vamos começar a transmissão dos vídeos. E logo após a transmissão dos vídeos, a gente vai abrir um pequeno bate-papo para que vocês tragam as impressões de vocês, que vocês possam falar um pouquinho sobre o trabalho dos colegas e contribuir também. Mas antes disso, aproveitando que a professora Milka já chegou, ela vai dar as boas-vindas. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem? Desculpem o Sim, atraso. Eu estava em outra sala, que tem duas ao mesmo tempo, mas consegui chegar a tempo. E aí gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a submissão dos trabalhos a nosso tema, né, em específico a nossa sessão hoje à tarde. E aí devolvo então para o Sérgio para dar prosseguimento ao primeiro trabalho. Vou começar a transmitir o primeiro trabalho. Uhum. Vocês ouvem? não, eu não estou escutando, não, a apresentação. Não. Só um momento, porque eu sei que tem alguma coisa que eu preciso deixar que o áudio vá também. Alguém lembra como a gente libera o áudio no vídeo? Deixa eu dar uma olhada aqui, Sérgio. Sérgio, se você for no vídeo e tiver as configurações dele, talvez consiga por lá. O vídeo ele é direto pelo YouTube. Pelo Uhum. YouTube eu consigo verificar isso, e daí eu estou nas configurações dele, diz que o volume é estável, mas não me dá permissão para edição. Não seria na configuração do seu computador, de Sim. maneira Isso, que o exato. áudio. Mas daí aonde? Na Eu acho que a- configuração disto. Porque Aqui Eu nos acho eu que sei que uma seria. vez eu já alto-falantes, tive, eu acho que seria uma isso, na vez eu tive configuração do isso em áudio sala de do aula. Zoom, para botar em vez de fone, como você está com fone, em vez de botar a opção de som pelo fone, você botar pelo alto-falante, talvez. Gosto falamos também. Vamos tentar novamente. Aí. Vocês ouvem? Já começou? Se começou, nada. Não. Tá, perfeito. Bruno, você não quer você mesmo tentar transmitir o vídeo? Talvez seja mais fácil. É, porque daí Posso vocês têm o tentar. vídeo salvo, o vídeo original salvo, né? Uhum. Tá, vou tentar aqui, só um instante. Se não conseguir, eu apresento Tá certo. que o Zoom não sou muito íntimo dele, mas peraí, só um minuto.
Olá, colegas. Hoje Ia saindo do som. agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem ver a tela? Conseguimos. Bom, vamos ver se sai com som. Apresentar o artigo Relação entre engajamento no trabalho e ouvem? Sim, Ok, então vamos lá. Esse de equipes, um estudo em uma organização social brasileira. Eu sou o professor Bruno Chaves Coria Lima, vinculado ao PPAC na Universidade Federal do Ceará, e em parceria, realizei esse artigo em parceria com Sabina Maria Parente Pérez, Alessandra Vasconcelos e Josimar Costa. O artigo traz dois construtos relacionados ao comportamento organizacional, engajamento de equipe, engajamento no trabalho, com relação ao nível individual do comportamento organizacional, e potência de equipes, em relação ao nível intermediário, nível de equipes do comportamento organizacional. Estudos da literatura nacional e internacionais costumam valorizar, indicar valorosos estudos que investigam as relações entre variáveis de diferentes níveis, como é o caso desse estudo, para que as organizações possam realizar e entender melhor sua própria estratégia. Assim, um estudo anterior em literatura internacional investigou a relação entre esses dois construtos, engajamento no trabalho, no nível individual e potência de equipes, investigou a relação significativa. Entretanto, nenhum estudo nacional foi realizado com essa finalidade. Problema de pesquisa, então, qual a relação entre engajamento no trabalho e potência de equipes em uma organização social brasileira? E o objetivo geral, investigar a relação entre engajamento no trabalho e a potência de equipes. O engajamento no trabalho é um estado mental positivo, qualificado por um alto nível de energia que acarreta na sensação de identificação com a atividade profissional e bem-estar. Ele é dividido normalmente em três dimensões, segundo o modelo de Software et al. 2002. Vigor, dedicação e absorção. O vigor é uma grande energia positiva para o trabalho, sem grande desgaste físico ou psicológico. Tem normalmente um indivíduo com alto nível de vigor e tem uma elevada resiliência mental para a execução de tarefas, força de vontade para esforços extras e para o enfrentamento de dificuldades. Estudos anteriores encontraram relação positiva de vigor com outros construtos, como automotivação, empatia, habilidade social, inteligência emocional e comprometimento organizacional. Já a dedicação é quando o indivíduo se envolve com a organização, sente-se orgulhoso, entusiasmado em relação ao trabalho que desenvolve. Normalmente, esse indivíduo tem um grande significado pessoal no trabalho em relação às tarefas. E a absorção é quando o indivíduo se entrega por completo em prol da missão a qual ele acredita e se sente bem ao desempenhar. Normalmente tem a elevada concentração, felicidade e um difícil desprendimento ao trabalho. Alguns autores consideram a dimensão de absorção como fruto da consequência das duas anteriores, vigor e dedicação. Já a potência de equipes é um construto pesquisado como uma variável preditora da efetividade das equipes, porque a potência de equipes é a crença compartilhada entre esses membros da equipe de que são capazes de desenvolver qualquer tarefa demandada ao grupo. No modelo de Borba, 2007, adaptação em contexto nacional, ele dividiu em duas dimensões, desempenho produtivo e relacionamento social.
sendo desempenho produtivo a crença de que as pessoas, essa equipe, é capaz de desenvolver com eficiência as suas tarefas, enquanto relacionamento social, a crença acerca da capacidade da equipe de estabelecer relações com cooperação, confiança, harmonia, amizade. São indicadores afetivos. A presente pesquisa é descritiva, quantitativa, foi realizada no SESC, Ceará, com 5 unidades do interior do Ceará, Micrapo, Iguatu, Juazeiro, Sobral e Fortaleza, enquanto capital, 5 municípios. Ao todo foram 381 respondentes que responderam questionário online, elaborado por meio de indicadores de perfil demográfico, assim como as 2 escalas de engajamento e de potência de equipes. Para analisar os dados, foi utilizado estatística descritiva, com teste de médias, desvio padrão, e também com relação de peso e análise de regressão para investigar a relação das variáveis. Foi uma amostra predominantemente feminina, uma idade predominantemente entre 31 e 35 anos, a maioria com nível superior completo. Quanto aos resultados, tem-se que tanto o engajamento quanto a potência de equipe se apresentaram com um alto nível, alta presença na organização. A média geral de engajamento deu média de 6,04 na escala de 1 a 7, e a escala de potência de equipes, a média deu 6,30, também na escala de 1 a 7. Quanto às dimensões, em relação ao engajamento, dedicação e vigor apresentaram um alto nível, enquanto a absorção apresentou um nível moderado, mediano. Enquanto na dimensão de potência, tanto o desempenho produtivo quanto o relacionamento social apresentaram médias altas, com alta presença entre os respondentes. No primeiro teste entre as relações, foi feito com os 2 grandes construtos, engajamento com variável independente, potência de equipes com variável dependente, e o resultado foi uma forte relação, um beta de 0,580, um R quadrado de 33,7, significando que a variável potência de equipe é explicada em 33,7% pela variável engajamento do trabalho, conforme o parâmetro de Field é considerado uma relação forte. As dimensões também foram analisadas em suas relações. Primeiramente, como variável independente, as 3 dimensões de engajamento, com relação ao desempenho produtivo, da dimensão de potência, e o resultado foram 2 relações moderadas, vigor e dedicação em relação ao desempenho produtivo. Entretanto, a absorção não deu relação significativa com esse desempenho produtivo. Quando a variável dependente foi relacionamento social, uma das relações foi apresentada forte, a única, ou seja, vigor com relacionamento social. Entretanto, dedicação também deu significativo, porém com força fraca. E a absorção, assim como no primeiro teste, não apresentou relação significativa, também com desempenho social. Então, em síntese, o engajamento no trabalho apresentou sim uma relação forte com potência de equipes. Quanto às dimensões, vigor também apresentou relação forte com relacionamento social, para as 2 relações fortes testadas. Relações moderadas foram encontradas entre vigor e desempenho produtivo, assim como dedicação e desempenho produtivo. E uma relação fraca foi considerada entre dedicação e relacionamento social. A absorção não foi relacionada com não foi encontrada relação com nenhuma das variáveis de equipes. Então, de uma maneira, para finalizar a apresentação, o artigo contribui com achados na literatura nacional, inéditos na literatura nacional, com esse teste em relação à variável de engajamento no trabalho e potência de equipes, encontrando essa relação e entre as suas dimensões, contribui para a organização, para encontrar mapeamentos para suas tomadas de decisões e favorece pesquisadores da área de comportamento organizacional. Muito obrigado pela atenção, essas são as principais referências em busca de contribuir com novos estudos. Ok. Certinho. Obrigada Ótimo. pela apresentação. Bom, Sérgio, na dinâmica que estava proposta, a apresentação, a discussão, a apresentação, a discussão, é assim? Né?
E assim, então vamos lá. Todos os trabalhos aqui nessa sessão, ele tem como ponto de fundo valores, vínculos organizacionais, né? No trabalho e do trabalho. E aí, especificamente, Bruno, no seu trabalho, eu parabenizo, né, vocês, porque Obrigado. realmente vocês pegam um construto que ele está ali no nível individual para dialogar com né, que a gente tem de potências né, Equipes. de equipes, né? E aí você tem do indivíduo para o grupo, né? Como é que vocês conseguiram fazer essa aproximação? Porque geralmente a gente vê esses construtos individuais para o indivíduo, tratando só sobre questões mesmo mais pontuais, de indivíduo para indivíduo. Então, acho que esse Uhum. é um diferencial do seu trabalho. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre o seguinte: é o SESC, não é isso? Então, a organização social Isso. foi o SESC. E aí, em que aspectos ou de que maneira você consegue explicar um pouquinho para nós que o fato de ser uma organização social possa ter, e deve ter, não sei, estou querendo ouvir você sobre isso, permeado esses achados, principalmente quando a gente vê a questão do trabalho da equipe, né, dentro de uma organização que não é uma empresa, né, e Uhum. quando a gente fala da produção, da produtividade, então, isso teve, no seu olhar, alguma interferência nos resultados que vocês trouxeram, esse contexto de ser uma organização social? Queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Ok. No contexto, propriamente, com relação a algum programa específico da organização, não foi identificado nada que pudesse nos chamar a atenção, que pudesse Uhum, explicar isso, não. Talvez alguma coisa em relação ao próprio arranjo dos setores, que de fato agregam as equipes de uma maneira um pouquinho mais, tanto fisicamente, né? Primeiro, uma divisão por unidades, interiores diferentes e capital, e dentro da capital, que é o maior, também fisicamente um pouco segregados aqui dentro do mesmo espaço, mas com uma certa layout, né? Organizacional que favorece essa, essa situação. Outro aspecto pode-se tratar como uma hipótese, né? Não foi intenção da pesquisa fazer trazer essa variável, né? Mas é que não há uma grande rotatividade no SESC, pelo menos nos últimos anos, né? O que pode favorecer também, não necessariamente, mas é uma hipótese a ser testada que também pode favorecer essa vinculação enquanto equipe. Pelo menos essa crença, né? Que a potência de equipes é uma crença. Então, a crença de que podem fazer algo, as tarefas, as atividades que forem demandadas a elas com êxito. uhum, Mas é um aspecto interessante, que até que abre aí, quem sabe, futuros estudos para percebermos em outras organizações públicas e privadas, né? Primeiro setor e segundo setor, de repente, para percebermos se aí encontramos alguma diferença. uhum. E assim, nessa mesma questão, ou quase em decorrência dessa, nas tuas considerações finais, você diz assim, olha, esses achados podem, então, ajudar, né, com alguns insights, mais ou menos nesse sentido. E Uhum. aí, assim, em termos pragmáticos mesmo, os achados desse trabalho de vocês, como é que você vê isso sendo trabalhado dentro do Sesc Ceará? Que É ações, de fato, poderiam, interessante. sim, né, ser É puxadas? interessante que na própria literatura há algumas correntes controversas no sentido de dizer o que vem primeiro, se O seria quê? o que vem primeiro, o que viria primeiro, quem seria a Sim, variável dependente, quem seria a variável independente, né? independente. Há Sim. algumas controvérsias na literatura de que será que não seria a crença que a equipe é eficaz que gera o engajamento individual, Ou, ou seria o engajamento individual que gera essa crença, né? Que não necessariamente é coletiva, a crença também é individual, mas sobre o coletivo, né? Sobre a equipe. E foi uma escolha, né, na hora de testar, por perceber realmente uma maior aderência da literatura para essa combinação de que o engajamento e o indivíduo influencia a equipe, mas também já sabendo que existe essa certa dualidade, né? E tanto é que na correlação, se a gente fosse parar para ver, também deu significativo,
né? Perfeito. Então, acredito que como diagnóstico organizacional, não só do estudo em si, mas quando ele traz esse estudo vinculado aos achados dos estudos anteriores, trazidos no referencial teórico, de promover suportes em ambiente organizacional favorável para que essa variável, por consequência, a outra também poderia ser favorecida com esse aumento, né? Com essa situação. Uhum. Sérgio, ainda tem tempo? Tem, né? Aí eu tenho mais uma, Bruna, ainda mais uma Bom, questão. vamos lá. E assim, que é justamente do desafio de juntar, né, construtos de níveis diferentes, Sim. níveis de análise distintos. Que esforços você teve que fazer, em termos teóricos mesmo, para tentar fazer um arranjo que ficou muito bom, um diálogo muito bem feito, mas eu sei que isso deve ter tido algum custo, né? Foi, o Que, custo principal foi do esforço da literatura internacional. Eu confesso, inclusive, na verdade, esse artigo ele é fruto de uma dissertação de uma orientanda de mestrado profissional, tá? Inclusive, durante a dissertação dela, na varredura dela, tem lá, inclusive, né, se pegar o trabalho original, ela diz que é um estudo inédito que não houve essa relação, nunca foi testada essa relação. E no esforço de eu vir fazer o artigo para o ICMEAD, eu encontrei um único artigo na literatura internacional que não era. Por que que ela não encontrou? Porque não era a finalidade do artigo. O artigo tinha outra finalidade, mas dentre os testes realizados, tinha essa relação, né? E eu acabei encontrando aí. Então, realmente, na literatura internacional é que a gente pode encontrar alguma coisa, não muito, a respeito disso. O esforço é mais esse. E eu acho que o esforço que ficou, já coloco, faço minha autocrítica, que eu acredito que para o periódico vale a pena esse investimento, seria testar um modelo por equações estruturais, para percebermos esse vai e vem isso, das variáveis, sabe? Eu isso. acredito que daria uma robustez metodológica mais segura para verificarmos a relação dessas variáveis. Quem sabe o periódico vai dar certo. E o tempo não deu para o ICMS. É isso aí. E eu ainda tinha pensado do teste que você falou, de mais estatística, mas também propor uma entrada, né? Não nessa, mas como você já é um trabalho que meio que concluído, né? Difícil a gente voltar para o campo, mas nas próximas uma qualitativa junto, talvez também ainda robustecesse mais ainda. Eu Mas tenho curiosidades eram essas minhas qualitativas, muitas considerações. curiosidades qualitativas, né? Eu sou um admirador Fez o da quê? complementaridade, me deu muitas curiosidades qualitativas. Eu sou um admirador da complementaridade qual e quant, sabe? Quando eu encontro alguma coisa quant, eu fico me perguntando os detalhes que o qual não alcança. E quando eu encontro alguma coisa boa qual, eu fico perguntando se isso seria generalizável para a gente aplicar uma quant, talvez. Então, cabe sim, eu concordo com você. Essa é a beleza, né? A gente ter essa É. curiosidade de. E o Sérgio já fez assim, né? Tá certo. O Sérgio já passou o meu tempo, né? Assim, já. Não, não. Era justamente pela questão do multimétodo que eu ia trazer. E, Bruno, eu ia te perguntar qual era a origem do estudo, mas daí tu já falou agora Isso. que foi a entrega de uma dissertação de um mestrado profissional, porque a gente vê mesmo que tem um viés, e um viés de quem está dentro do campo, tá? Que daí a gente não tem aquele afastamento do autor do campo, e Uhum. isso está bem visível ali no artigo. Inclusive, a Milka já veio com o nome do órgão que foi justamente empregado, embora não se tenha tão afim com esse nome lá, porque senão se tornaria um estudo de caso único, né? Mas dos construtos que eu acho que pode ser o teu principal calcanhar de Aquiles para a publicação é a potência. Porque eu achei que faltou posicionamento de vocês enquanto potência. Bom, nesse trabalho, vamos usar potência, vamos entender potência como sendo isso. Porque quando a gente volta para a literatura para justificar a Sim. ligação de engajamento com a potência de equipe, a gente tem ali uma grande fraqueza. Porque no próprio referencial da aluna sobre potência, é um referencial que o mais novo que ela traz para apoiar a potência é 2019. E daí, quando a gente vai para uma revista para publicação, eles vão perguntar, tá, mas por que potência é importante se desde 2019 não se fala?
E daí, ou ela vai ter que trazer um posicionamento de por que que é importante aquilo para o estudo de vocês, ou vai ter que revisitar, voltar para a literatura para falar sobre potência, para se posicionar bem sobre esse construto, para talvez levar isso para um editor como sendo importante fazer essa relação. E daí, quando diz assim, não existe estudo, eu li nesse semestre, eu não sei qual foi a revista, mas eu li essa relação, só que daí se olhava a mediação, eu acho, de engajamento e potência nesse estudo. E daí eu não sei aonde eu li, mas eu li. E daí por isso que eu ia perguntar, eu ia te fazer essa pergunta, mas você Você mesmo já lembra se foi trouxe. em português? Hã? Você lembra Não, se não foi foi em em português? português. Não, Internacional, não foi né? em português, foi em inglês. Uhum. Mas essa seria a minha principal contribuição. Eu acho que precisaria voltar um pouquinho na literatura para falar. Engajamento está bem claro, mas potência vai lá no seminal, vai para 87, vem trazendo um pouquinho para cá, morre em 2015, renasce numa frase em 2019, e daí eu acho que isso poderia ser o principal dificultador daqui a pouco para uma negativa de uma revista. Tá bem? Muito bom. Obrigado. Prof. Milka, podemos seguir. O próximo a apresentar é o Luiz. Podemos. Olá. Bruno, obrigada, viu? Eu que agradeço, professora Amiga, que as contribuições foram bem valorosas. E Sérgio Henrique também. Sou Luiz Eduardo, já estivemos na banca. Tudo bem, professora Milka? Boa tarde. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vocês só me confirmem a questão dos sons, está tudo certinho. Estão vendo em tela cheia? Tudo Pronto, certo. eu vou dar play, aí só me confirmem se está saindo o som, tá? Se a apresentação do trabalho, explorando vínculos, satisfação do trabalho e comprometimento organizacional entre servidores técnico-administrativos em educação, é importante observar os conceitos desses dois construtos. A satisfação do trabalho representa um sentimento de prazer que decorre da impressão que o funcionário tem de seu trabalho. É integrada por 5 dimensões: satisfação com os colegas, com o salário, com as promoções, com a natureza do trabalho e com a chefia, e constitui um dos componentes psicossociais do conceito de bem-estar no trabalho, ao lado do comprometimento organizacional, que, por sua vez, representa o grau de identificação do funcionário com a organização, e está relacionado ao desejo de permanecer no emprego. Este é composto por 3 dimensões: afetiva, que envolve um vínculo emocional gerador do desejo de permanência; instrumental, que se refere à permanência por necessidade; e normativa, que corresponde ao sentimento de obrigação em permanecer. Esta pesquisa destaca a importância de compreender como esses construtos se relacionam, especialmente no ambiente específico das instituições públicas federais. Nesse sentido, surge a seguinte questão de pesquisa: qual a influência da satisfação do trabalho sobre o comprometimento organizacional de servidores técnico-administrativos em educação? Para responder à questão, o objetivo da pesquisa foi analisar a relação entre a satisfação do trabalho e o comprometimento organizacional dos técnicos administrativos em educação. Com base nos resultados apontados pela literatura, foram elaboradas as seguintes hipóteses. Hipótese 1. As relações com os colegas e com a chefia constituem as dimensões que promovem maior satisfação no trabalho dos técnicos administrativos em educação. Hipótese 2. O salário e as progressões representam os aspectos promotores de menor satisfação entre esses profissionais. Hipótese Parou para vocês também? Sim, ficou sem áudio, eu acho, O só. áudio Tô cortou sem para nós áudio. aqui. de É. população Estão ouvindo Voltou. agora? Voltou. Vou voltar aqui um pouquinho. Pode dar play de novo, que eu acho que voltou. explicativo, Tudo certo? cuja população foi constituída pelos 828 técnicos administrativos em educação ativos em 2023 no campus Ministro Petrônio Portela, da Universidade Federal do Piauí. Para o cálculo da amostra, utilizou-se o software GPower e obteve-se um mínimo de 68 casos, número que foi quadruplicado para garantir um modelo mais robusto, o que resultou em uma amostra mínima de 272 respondentes. A confiabilidade das escalas foi verificada por meio do cálculo do alfa de Cronbach
e realizou-se um pré-teste com 30 respondentes. De uma amostra não probabilística por conveniência, os dados foram coletados presencialmente entre 13 de novembro e 6 de dezembro de 2023, com obtenção de 281 questionários válidos. A primeira seção do instrumento inclui 9 questões sociodemográficas e profissionais. Na segunda parte, foi disponibilizada a escala de satisfação no trabalho, em sua versão reduzida, com 15 itens. A terceira parte continha os 18 itens da escala de comprometimento organizacional, versão reduzida. Na tabela, observamos os valores de alfa de Kronberg obtidos. Constata-se que todos os valores do indicador foram superiores a 0,6, o que reflete uma consistência interna robusta para mensurar os construtos. Na tabela 2, são apresentadas as medidas resumo da escala de satisfação do trabalho. A média global foi de 4,72, o que sugere uma tendência de indiferença quanto ao construto entre os servidores. Observa-se níveis significativos de satisfação com a chefia e com os colegas, com médias de 5,62 e 5,57, respectivamente. Quanto à satisfação com a natureza do trabalho, a média obtida de 4,92 revela uma tendência de indiferença em relação a essa dimensão específica do trabalho técnico-administrativo em educação. Os resultados indicam também insatisfação com o salário, com um score médio de 3,76, e com as promoções ou progressões, cujo score médio foi de 3,75. Esses resultados reforçam a validade da primeira e segunda hipóteses. Na tabela 3, são apresentadas as medidas resumo da escala de comprometimento organizacional. A média geral foi de 3,35, que indica uma tendência ao comprometimento moderado. Constatou-se ainda que a maior média entre as dimensões foi a do comprometimento instrumental, 4,47, seguida pela do afetivo, 3,72, e, por último, da do normativo, 3,19. Que levou à rejeição da terceira hipótese de que a dimensão afetiva do comprometimento seria predominante. Este resultado sugere que os servidores permanecem na instituição, principalmente devido às recompensas tangíveis e aos custos associados a uma possível saída. Com a finalidade de identificar a influência da satisfação do trabalho sobre o comprometimento organizacional, realizou-se uma análise fatorial exploratória. Para a satisfação do trabalho, todas as comunalidades foram superiores a 0,4, o que indica uma boa adequação das variáveis ao modelo. O construto revelou 5 fatores, cada um com 3 itens de maiores coeficientes, alinhados com os investigados na escala de satisfação do trabalho, o que confirma as dimensões e itens constituintes do instrumento. Quanto ao comprometimento organizacional, 6 variáveis foram excluídas por apresentarem comunalidades inferiores a 0,4 e uma por apresentar carga fatorial inferior a 0,5. Esse construto resultou em 3 fatores. Os resultados da regressão linear evidenciaram que a equação foi significativa para todos os domínios dos construtos e do questionário completo. A variável explicativa foi a satisfação do trabalho e a dependente, o comprometimento organizacional. Na escala geral, o coeficiente de determinação é de 0,242, com intercepto de 1,73, constante, e coeficiente linear, beta de x, de 0,39. Esse coeficiente indica que, para cada ponto de variação na satisfação do trabalho, o score de comprometimento organizacional varia em 0,39. Isso demonstra que a relação linear entre as escalas é positiva e diretamente proporcional, confirmando a última hipótese da pesquisa. Todas as dimensões da satisfação relacionaram-se mais fortemente à dimensão instrumental do comprometimento, o que sugere que a satisfação do trabalho dos servidores influencia principalmente o comprometimento relacionado às recompensas e benefícios, bem como aos custos associados à saída da instituição. O valor mais elevado de correlação foi obtido entre a satisfação com as promoções e o comprometimento instrumental, que revela o impacto significativo do modo como ocorrem e do tempo de espera pelas progressões no comprometimento instrumental. A principal contribuição da pesquisa foi constatar a influência positiva da satisfação do trabalho sobre o comprometimento organizacional entre os servidores públicos investigados. Além disso, os resultados fornecem uma base sólida para compreender a realidade institucional do ponto de vista desses servidores, o que possibilita a adoção de medidas e o desenvolvimento de ações que visem melhorar seus níveis de satisfação e comprometimento no trabalho. Obrigada.
Obrigada, Luiz Eduardo, pela apresentação do trabalho. Preciso situar o restante do grupo que eu tive na banca desse trabalho, né, que é um trabalho do mestrado, e o professor Luiz Eduardo também fazia parte dessa banca, e é muito interessante você, depois de um tempo, né, ter acesso novamente ao texto e poder vê-lo de uma outra forma, né? E aí o meu esforço foi nesse sentido, de ver o texto agora com outro olhar. E aí eu começo dizendo assim, que eu achei muito interessante na introdução já uma aproximação com novas políticas, né, e novos programas que o governo tem trazido, ou está trazendo para o serviço público, em especial a questão da gestão de desempenho. E aí, eu me apoiando nisso, Luiz Eduardo, é que eu acho que assim, a sugestão que eu poderia dar para o texto de agora, pensando em publicações futuras, é trazer para discussão uma sessão sobre algo mais relacionado à gestão de pessoas em organizações de ensino superior. Porque muitos dos dados que estão ali poderiam ser mais explorados, ou melhor explorados, se a gente tivesse, né, um diálogo, um referencial que desse para a gente criar mais aproximações. Então, quando a gente vê nos seus dados, né, no dado da dissertação, tem lá a questão dos técnicos administrativos, né, de por que é que o comprometimento instrumental ele se sobrepõe e por que é que gera um descontentamento deles no sentido de que são condições de trabalho que eles não têm como mudar, né? Porque assim, ele tem ali uma carreira que ele vai ser engessada, né, que alguns questionam a carreira, de fato, né? Mas a gente não tem como, com o referencial, pelo menos é o que eu vejo, com o referencial centrado em comprometimento, puxar algumas pontas para discutir sobre os achados. Inclusive, no ponto de partida, né, dizer assim, eu esperava que o comprometimento afetivo desse, né, mais em cima, mas por que que a gente parte desse pressuposto, né? Porque hoje, quando a realidade que a gente está vendo, a gente está vendo que cada vez mais, né, tirando aqui a questão teórica, é o comprometimento instrumental mesmo que está ali pairando na maior parte do serviço público, que não é ruim, não é certo, não é errado, apenas é de natureza distinta daquilo que a gente está acostumado a ter como ponto de partida, que é o afetivo. O afetivo, é o afetivo. Né? E cada vez mais a gente está vendo o normativo e o instrumental nas pesquisas, eles aparecendo com muito mais força do que o afetivo. E aí, assim, voltando então, acho que talvez para publicações trazer um pouco do que está acontecendo em termos de políticas e programas de gestão de pessoas, e especificamente para as instituições de ensino superior, para a gente poder fazer alguns diálogos sobre o que foi encontrado para os técnicos administrativos dessa instituição, né, o Piauí, que foi tratado. E uma outra sugestão também, já pensando, a gente vê lá a certa altura nos dados que tem a titulação de servidores, ela é superior aos cargos que eles têm comprometimento no mundo que, né, consiga fazer essa equação fechar, e quando a gente traz a satisfação é que a coisa meio que desanda. Então, acho que esse é um ponto também que a gente precisa trazer. Eu sei que o comprometimento a gente está centrado no indivíduo, mas tem questões que o indivíduo não vai conseguir resolver. E que cabe, aí que eu digo, cabe a pesquisa dizer, olha, isso aqui, por mais comprometido que ele esteja, é a nível organizacional, institucional. Mas isso a gente só pode, eu penso, né, só pode dar esse passo se a gente A que é que o professora, governo está trazendo para as Ah, instituições de ensino superior. Não isso, sei se você faz travou, muito professora. sentido. Tá Você bom. travou numa parte da fala, tá? Oi, só no Eu o quê? finalzinho, professora Milka. Travou um pouco, só no finalzinho, na sua Mas última. assim, acho que dava para. Era mais ou menos isso né? De trazer isso. Porque para as instituições de ensino superior, para as universidades, a gente vai passar por um momento, ou está passando, principalmente os técnicos, por uma mudança muito grande, e que isso vai afetar diretamente no nível de comprometimento. É o teletrabalho, a gestão de desempenho. Então, acho que, de alguma forma, esses elementos precisam estar mais presentes no texto. Não como definidores do comportamento, mas como reflexões
para a gente não cair né? Sempre os artigos terminarem dizendo, não, que o comprometimento é o indivíduo que tem que estar comprometido, sim. Mas tem outros aspectos organizacionais que perpassam tudo isso. Então, acho que como sendo um mestrado profissional, também o trabalho vem do mestrado profissional, acho que vale a pena já começar a fazer essas chamadas de atenção, né, sobre o como as políticas organizacionais de gestão de pessoas, elas permeiam também esse construto. Que aí acho que, de certa forma, a gente começa a conversar com outros trabalhos que trazem ou que tentam trazer o indivíduo, né, os níveis diferentes, indivíduos e grupos, políticas e indivíduos, né, para a gente poder também conjecturar sobre comportamento, comprometimento, entrincheiramento, um nível, né, de conversar construtos, né, mostrar que as coisas não são estanques. O que é que na teoria a gente tem que separar, né? Quando a prática está ali batendo na cara da gente, dizendo, opa, o técnico lá da UFPI ou da UFAL, ou de toda outra instituição, a gente vai ver, tem aspectos na carreira que realmente não facilitam, digamos assim, que vai conversar com outro trabalho aqui dentro dessa sessão, que é a Receita Federal, que é um outro nível, que é um outro mundo, né? Então, acho que a gente precisa começar a trazer isso para ser um ponto de discussão já para trabalhos futuros, essa discussão de políticas de gestão de pessoas, como isso vai perpassar o serviço público como um todo, pegando várias categorias profissionais de maneiras diferentes. Sim, servidores vão sentir isso de impacto distinto, mas vai chegar para todo mundo. E aí afeta comportamento, entrincheiramento, comprometimento e assim sucessivamente. E se eu puder te deixar uma sugestão só, Luiz, que isso eu senti falta, no fechamento do artigo, são só 4 hipóteses, tá? E daí eu queria ver essas 4 hipóteses acontecendo lá no final. Um quadro, criar um quadro. Olha, identificamos isso está confirmado. Um quadro resumo, sabe? Aquele quadrinho resumo no final do artigo que faz o teu fechamento, porque tu faz toda a discussão na análise. Tu é tu não, vocês são bem específicos em destrinchar cada um dos pontos, discutir cada uma das análises, mas daí eu senti falta dessa amarração final, sabe? Aquela coisa de tipo, aqui, ó, isso que nós vimos. E aquele quadro pequeno, sabe? Que bota todas as suas hipóteses, se elas foram correspondidas ou não, por que não foram. Eu acho que só esse quadrinho de amarração seria interessante. E também senti falta do posicionamento do teu braço forte, que era satisfação no trabalho, de como vocês entendem satisfação no trabalho. O Uhum. que é entendido nesse trabalho como satisfação? Porque satisfação no trabalho a gente pode ir para. Vocês mesmos trouxeram, tá? Que tem várias nuances que podem me gerar satisfação no trabalho. Mas posicionar como vocês entendem satisfação no trabalho, eu acho que pode ser um validador também. Perfeito, Mas parabéns, o trabalho de vocês está muito bom, tá? É bacana. isso, parabéns também, Luiz Eduardo. Lembrança, pessoal, diga às Tá meninas, ótimo. mandem um abraço. Perfeito. Professora Milka, A Evangelina agora está com 7 meses, está grávidazinha, já já vai ser mamãe. Olha aí, tá vendo? Mas é isso, é professora agradecer Milka, mais. a gente... Pode falar aí, Não, Sérgio. pode falar, desculpa, Luiz, pode Não, falar. não, isso, eu agradecer. Pode, por favor, Ah, complementa a tua fala. Não, eu ia dizer para a professora Milka que a gente segue com a Sara depois, mas pode falar. Pronto. Só agradecer, professor, amigo, os comentários, né? Como a senhora bem comentou, quando a gente relê o trabalho, a gente tem outra percepção. Então, quando já fomos ali transformar uma dissertação no artigo, a gente já tem aquele esforço gigantesco de condensar informações, tentar tirar, digamos assim, entre aspas, né, o melhor do que a gente consegue ali trazer de mais robusto, né, para complementar ali as contribuições, discussões, etc. Tá? Então, fiz aqui todas as anotações, agradeço demais, questão de trazer um pouco mais essa questão das políticas, né, de gestão de pessoas para agregar, sobretudo nessa questão aí
dos servidores técnicos administrativos, até para consolidar, a senhora, quando eu estava comentando, eu fiquei refletindo, até para consolidar mais ali aquelas hipóteses que a gente levanta para depois ir discutir um pouco dos resultados, trazer toda aquela discussão e contribuição, tá? Mas agradeço perfeitamente por todos os comentários, Sérgio, Milka, e agradeço a todos os presentes aqui também. Seguimos? Agora é Sara? Sou eu, sim. Eu vou passar o Isso. vídeo. Deixa eu só posicionar ele aqui. Tá, joia. Vejam se. Ai, meu Deus. Vejam se vocês. Calma. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Ou tá minha Sim, Sim, tela. Pronto. falta Mas eu só o tenho duas som. telas aqui, eu não sei qual que eu compartilhei. É, mas eu ainda não botei o play. Beleza. Vou botar aqui. Não, está Para sem mim tá som. sem Tem som som, aqui. Sara? Acho que é o mesmo problema. Peraí. Deixa eu tirar o áudio para. Talvez se desconectar o fone. Acho que você vai ter que se conectar. Variables of Public Servant. Essa pesquisa tem como tema Bem baixinho. Dá para ouvir mais baixo, Basta aumentar o volume. Eu acho que você precisa aumentar o volume do computador. Porque conseguimos ouvir, mas estava bem baixinho. Olá a todos, eu me chamo Sara Barbosa Rangel e agora eu vou apresentar a pesquisa intitulada Organizational Bond and the Moderating Effects of Social Demographic and Occupational Variables of Public Servant. Essa pesquisa tem como tema os vínculos organizacionais, especificamente comprometimento e trincheiramento. O comprometimento na abordagem unidimensional, onde entende esse construto como de natureza essencialmente afetiva, e o trincheiramento, construto definido por Rodrigues e Bastos, que traz essencialmente a vinculação por necessidade e é dividido em 3 dimensões. Esse estudo, ele traz a análise dos vínculos a partir das características sociodemográficas e ocupacionais dos trabalhadores. E também, esse estudo pretende realizar uma análise de moderação entre os vínculos organizacionais, o que foi identificado, na literatura como uma lacuna, dentro dos estudos de vínculos organizacionais. Então, o objetivo foi analisar os vínculos organizacionais de comprometimento e trincheiramento dos servidores da Receita Federal do Brasil a partir de suas características sociodemográficas e ocupacionais, além de verificar o efeito moderador dessas variáveis na relação entre as 3 dimensões de trincheiramento e comprometimento. Como delineamento metodológico, foi realizada uma pesquisa survey, descritiva e explicativa, de caráter transversal e abordagem quantitativa. Aplicou-se um questionário estruturado que foi disponibilizado na internet e teve como público-alvo os servidores da Receita Federal, que é composto pelos auditores fiscais, analistas tributários e os técnicos administrativos. As escalas utilizadas foram a de comprometimento organizacional de Bastos e Aguiar, a de trincheiramento organizacional de Rodrigues e Bastos, assim como itens relacionados às características sociodemográficas e ocupacionais. O contexto da pesquisa, né? A pesquisa foi desenvolvida na Receita Federal do Brasil, um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que está presente em todo o território nacional, dividido em 10 regiões fiscais, e por isso apresenta servidores de diversos perfis e com diferenças culturais. Além disso, tem a questão de ter atribuições diversas, desde responsável, né, por administrar os tributos internos, como também atividades mais operacionais de repressão ao contrabando, descaminho,
Atualmente conta com aproximadamente 20 mil colaboradores, com nas carreiras de auditor, analista e o administrativo, e além disso, estagiários e terceirizados. Essa pesquisa teve a participação de 1.126 servidores, sendo a maioria do sexo masculino, idade média de aproximadamente 50 anos, que possuem dependentes, estão casados ou em união estável, apresentam ensino superior completo ou especialização. Eles não, em sua maioria, não ocupam cargo de chefia, têm um tempo de serviço médio de 18 anos, auditor fiscal e distribuído nas diversas regiões fiscais. E aqui eu apresento os principais resultados da pesquisa, né? Em relação à análise dos vínculos organizacionais, identificou-se que os servidores públicos da Receita apresentam mais comprometidos do que entrecheirados, o que alinha-se com os resultados de outros estudos empíricos no serviço público. Além disso, em relação ao entrecheiramento, a dimensão arranjos burocráticos e pessoais obteve a maior média. Essa dimensão do entrecheiramento está associado à percepção de que eu não desejo sair eu não quero sair do órgão, pois eu posso ter perdas financeiras, eu posso perder estabilidade. Então, isso, de fato, está associado às características que se encontram, né, no cargo público. Em relação aos cargos de chefia, os ocupantes de cargo de chefia, identificou-se que os chefes são mais comprometidos, o que pode estar associado ao fato dos chefes estarem, de certa forma, mais alinhados com os objetivos e a estratégia da administração, da organização, e tem esse papel, né, de mediador aí entre a equipe e a alta cúpula, então isso pode fazer com que eles se sintam mais pertencentes à organização. Em relação ao entrecheiramento, a dimensão de limitação de alternativas apresentou menor nível nos servidores-chefes. Observa-se que os chefes, os servidores que ocupam o cargo de chefia, eles acabam acumulando também habilidades gerenciais, e isso pode dar a percepção de que eles se alocariam mais fácil no mercado externo, por ter, além de habilidades operacionais, também as habilidades de gestão. Em relação aos administrativos, eles se apresentaram com menor média de comprometimento e entrecheiramento. Observa-se que na Receita Federal, os cargos de auditor e analista, eles compõem a mesma carreira de auditoria, que é uma carreira própria da Receita Federal. Já os técnicos administrativos não têm uma carreira específica. Isso pode diminuir a percepção de que eles fazem parte dessa organização. E, além disso, alguns ocupantes, né, desse cargo, eles seguem buscando outros cargos públicos e acaba sendo uma carreira passageira. Isso pode diminuir, de fato, os níveis de entrecheiramento. Já servidores da carreira de auditoria apresentaram maiores níveis da dimensão limitação de alternativa no entrecheiramento, pelo fato deles desempenhar atividades bem específicas, inerentes ao cargo na Receita Federal, eles podem perceber uma maior dificuldade de se alocarem no mercado de trabalho externo. Em relação à análise de moderação, aqui destaca-se o resultado referente à dimensão, ajustamento da posição social e comprometimento organizacional. Primeiramente, identificou-se um efeito preditivo dessa dimensão com o comprometimento organizacional, identificando que quanto maior o nível de ajustamento da posição social, maior o comprometimento. E esse efeito é mais intenso quando o servidor é mulher, não chefe, ocupante de cargo administrativo, menor idade e menos tempo de serviço. Então, a contribuição que esse trabalho trouxe, né, em termos práticos, é que, compreendendo a composição dos vínculos, foi possível, né, compreender a composição dos vínculos organizacionais dos servidores e a diferença em relação aos fatores contextuais, tanto sociodemográficos como ocupacionais. Isso traz subsídios para a proposição de ações de gestão de pessoas, identificando quais seriam os públicos-alvos que mais se beneficiariam de determinadas ações, e o momento da intervenção. Por exemplo, percebeu-se que o administrativo
né? Precisa de uma atenção especial para o gerenciamento dos vínculos organizacionais. Em relação à contribuição teórica, mostrou-se como uma pesquisa inovadora, né, pela análise de moderação, e, além disso, amplia as investigações sobre os construtos do encheiramento, especificamente. Como sugestão de pesquisa futura, recomenda-se a investigação de outras variáveis moderadoras na relação entre os vínculos organizacional, participação no trabalho, percepção de justiça organizacional, por exemplo, e a realização da pesquisa em mais de uma organização pública, realizando um estudo comparativo. É isso, agradeço a atenção. Tudo certo, Receita Federal. Você está mutada, Sara, não estou te ouvindo, não. E agora, me ouve? Agora tudo certo. Pronto, é que eu Agora voltei tudo para o certo. fone. Eu queria parar de compartilhar, como é que eu faço? Porque está aparecendo minha tela Aí compartilhada, não embaixo Stop tem tá? uma share. setinha de share e você clica Lá em, lá e ci- você lá em cima tu deve ter um botãozinho vermelho que é Stop Share. Share screen. Então, quando eu aperto share, aí eu tenho que botar. Tô vendo agora. Pronto, é na tela. Ah, Porque eu tô Isso aí. duas telas, aí eu fico olhando para uma e a outra. Isso. Pronto. É que sempre vai ter um botãozinho vermelho em cima, É, Stop Share. sim, eu tava olhando para a tela errada. Pode ir. Então vamos lá, Sara, parabenizar você e a professora Diva, né, pelo trabalho. A proposta, o trabalho de vocês é bem inovador, no sentido mesmo de trazer aí comprometimento, enxergamento e ainda mediação de aspectos, né, funcionais e interseccionais. Então, acho que o trabalho ficou de uma riqueza bem interessante. E aí, assim, algumas sugestões, obviamente, eu sei que quando a gente vem para um trabalho, como o professor Luiz Eduardo falou, né, vem para um evento, a gente morre de pena de tirar o artigo que vem, né, para fazer essa lipo para chegar aqui. Então, talvez algumas coisas que eu vá pontuar você já tenha feito para as publicações futuras, né? E eu vou começar pelo final, assim, lá nas considerações finais, você fala em fazer estudos comparativos, né? Com a outra organização pública. A Receita Federal ela tem um tipo, né, de carreira muito parecido com a Polícia Federal no sentido de categorias que são bem, né, há uma distância entre o delegado e o técnico administrativo, entre o auditor e o técnico administrativo, para não dizer que é um fosso, né? Há bem uma diferença mesmo. Então, assim, você tem outras organizações com as quais você pode dialogar não só para pesquisas futuras, mas durante a análise dos seus dados, ou mesmo no seu referencial, trazer já algumas instituições que tenham, né, uma carreira nesse sentido, nesse tipo de divisão, para até buscar outros trabalhos que possam conversar com os seus. Conversar com o seu no sentido de algo mais específico de serviço público, não de comprometimento, não, né, da teoria em si, mas algo que seja específico de organizações públicas. Você traz o retrato da Receita Federal, mas se a gente for buscar outros trabalhos, né, não necessariamente com as mesmas variáveis, mas que já estudaram comprometimento na polícia ou em outros, a gente vai ver que tem sempre fatores que são próximos ou semelhantes. A questão da carreira, a questão da remuneração, de ter condições de trabalho bem distintas para quem está na carreira de analista, para quem está na carreira de técnico. Então, acho que se você der uma buscada em outros trabalhos que tenham, de organizações que tenham uma estrutura de carreira semelhante, dá né, uma outra possibilidade de diálogo com o seu. Mas é sugestão. E aí voltando nisso, pode ser que acho certeza que você vai fazer isso, que é explicar melhor a receita, a estrutura desses cargos na receita. Porque a gente sabe, você sabe, algumas pessoas sabem, por exemplo, você tem um diferencial de produtividade, você tem um diferencial na sua remuneração que um técnico administrativo não tem. E aí, quando a gente vai, né, pensar, por exemplo, em chefias, ou pensar em mulheres que estão em cargo de chefia, mas não são auditoras, enfim,
né? Isso vai ter impacto desde a remuneração. E é um fator que não se tem, às vezes, como mudar. Em geral, não vai se ter como. Né? Então, assim, trazer um pouco mais da receita, trazer um pouco mais do que é oferecido para o auditor, o que é oferecido para o analista, o que é oferecido para o técnico, para a gente poder entender lá na frente alguns números que aparecem e que só à luz da teoria a gente talvez não tenha como é que se diz, a noção do que isso quer dizer para essa organização, do que isso quer dizer para a Receita. A Receita Federal, a gente sabe que ela está à frente em muitas coisas, né? Principalmente na gestão de pessoas, é diferenciado de outros órgãos do serviço público. Mas o que não quer dizer que seja o melhor formato. E aí vem um outro aspecto meu, para talvez sugerir que seja talvez mais difícil para você. É olhar para esses dados e trazer um certo tom de criticidade no sentido de dizer, olha, o que é que isso pode trazer para esses servidores? Tá? Então, assim, quando eu tenho, lá no seu último slide, acho que bem no último, que você traz a mulher, que tem filhos, tarará, né? Aquilo dali, o que é, ali a gente encontra, né? Em todos os mundos do serviço público. Mas o que é que isso quer dizer para um órgão como a Receita Federal? É que, apesar de ser ela, ainda a gente encontra esse tipo de fenômeno lá dentro. Quer dizer, uma mulher que é no cargo de chefia, ela vai ter tantas dificuldades quanto outra que está em outro órgão, porque seu trabalho traz. Quando você diz, eu vou trabalhar com dados interseccionais, é intersect, ixi, minha gente, enfim, de carreira, sexo e outras coisas, isso tem que estar ali. É a sua contribuição, é o que você se propôs a fazer. Então, assim, mais do que comentar ou analisar sobre comprometimento, é bater nessa teclinha de como isso funciona como mediador. Então, cargo de chefia, beleza. Aí, o que mais eu posso lá dentro? Você já trouxe a mulher, trouxe. E o que mais? Então, o que é a escolaridade? O que é que eu posso mais me aprofundar sobre escolaridade? O que é que mais eu posso me aprofundar sobre tempo de serviço? Né? Então, quais são os diferenciais que isso, de fato, trazem? Porque foi o que a proposta do seu trabalho, mais do que a gente está comentando, qual o tipo de comprometimento. Então, se eu fosse levar para um periódico, eu traria ou robusteria mais essa parte. Meu trabalho é diferente porque eu me propus a fazer essa mediação. E agora eu tenho que mostrar como é que esses fatores interferem no comprometimento, no entrincheiramento. Então, quando você me diz, olha, nível do técnico administrativo de comprometimento dele é menor, é. Aí eu olho assim, na universidade também é. A gente vai achar isso, do que se você for olhar em outras categorias. Mas o que é que isso significa para um órgão tal, 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 tal? O que é que isso significa para a Receita? E aí você vai dizer, tenho como mexer nisso? Tenho como propor alguma coisa para esse órgão público? Como é que você faz para, lá nas considerações finais, a gente sempre diz, né? Olha, a gente vai fornecer insights, mas de fato, o que é que pode ser mudado? O que é que pode ser efetivamente feito? Isso acho que é uma das questões que a gente está aqui, quando a gente conversa sobre comprometimento e trincheiramento, é uma das que mais me pegam, é dizer, ok, mas o que a gente pode propor para as organizações? O que é que eu posso propor para a Receita Federal? Já que as coisas estão tão postas, né? Tão organizadas no sentido de eu tenho as 3 carreiras, eu sei quem tem direito a trabalhar teletrabalho, eu sei quem ganha uma produtividade diferenciada, eu sei que o auditor, o analista, o administrativo são carreiras diferentes, sei. E, por exemplo, quando essas diferenças aparecem, o que é que isso pode trazer para esse grupo de trabalho? Tá? Então, quais são as limitações? Quais são os arranjos, quais são os arranjos sociais que têm sido feitos lá dentro para contornar, por exemplo, esses índices que são diferentes de uma categoria para outra. Ainda que, aí tem uma parte muito interessante do seu trabalho, quando você diz assim, é porque é atividade meio, né? E isso aparece em outros órgãos. Se você for na Polícia Federal, é atividade meio. Mas, cara, desculpa, a palavra, o cara do meio é o que carrega o piano, tanto quanto dos outros. Então, assim,
esse pulinho, assim, sabe, do gato, que você vai, tenta criticar um pouquinho mais, porque, ou abrir mais uma casca, né, tirar mais, desnudar um pouco mais a sua pesquisa, porque ela tem pano para manga, para você dizer assim, olha, não é porque é assim que tem que ser assim, tá? Porque o fato de você ter um técnico administrativo na Receita Federal ganhando menos ou bem menos, e isso compromete, né, ele mais ou menos, o que é que isso traz, né, para a organização, para os serviços que são prestados, para a equipe, para... porque tem entraves lá dentro. E aí a gente fica, né, a gente tem que dar espacinho um pouquinho mais, pelo menos assim, é o que eu fiquei lendo o trabalho, eu digo, "Velho, tem coisa aqui que isso dialoga demais com a universidade, mas a universidade está muito longe para conversar com a Receita, em termos de organização de carreira. Mas se a gente for para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, está muito mais próximo de vocês. Então, assim, acho que vale a pena procurar o que é que outras pesquisas já têm mostrado para órgãos públicos que têm carreiras tão segmentadas e com atrativos tão diferenciados. Porque esses atrativos, eles quando eu comecei a ler essa área, eu disse, mas isso aqui tem a ver com a remuneração. Aí lá embaixo você vem e diz, aí a remuneração é diferenciada. Não, mas isso aqui tem a ver com a formação. É, e lá embaixo a Sara diz também, isso aqui tem a formação. Então, assim, tenta trazer isso, esse diferencial do seu trabalho, porque eu acho que a gente precisa muito começar a discutir coisas do serviço público que tem relação com o comprometimento organizacional. A gente fala sobre, por exemplo, gestão por competências. Aí você vai perguntar, auditor da Receita Federal, ele é ainda selecionado? Concurso público ou são as competências? E o que é que isso tem a ver com o comprometimento? O que é que isso tem a ver com carreira? Então, a gente está falando uma coisa de carreira, mas o serviço público ainda é engessado para várias coisas, e isso tem a ver com o comprometimento, com o entrincheiramento, com essas variáveis que mediam. Semana passada eu estava numa banca de mulheres no INSS. A dificuldade das mulheres de chegarem ao cargo de chefia. Como é que se chega no cargo de chefia? A indicação, né? Então, assim, tem a ver com comprometimento também. Entrincheiramento. Vai, Sérgio, fala de nós. Sérgio levantou. Perfeito. Eu acho que o trabalho da Sara, ele vai ter uma continuidade com a Gisele, porque a Gisele explora bem direitinho o que que é entrecheiramento e Isso, daqui que a é a pouco vai, revisão. vai até gerar insights para o trabalho da Sara. E falando um pouquinho sobre o teu trabalho, Sara, e da professora Diva, eu achei o trabalho de vocês muito bem feito, mas também senti falta dessa criticidade, de discutir mais alguns pontos. Eu sou contador de formação, tá? Então, Receita Federal é o meu calcanhar de Aquiles, porque eu tenho um escritório de contabilidade, então você me entende bem. Agora a gente só fala com chatbot, gente. A gente não tem mais um funcionário que eu possa ir lá conversar. Então, por entender isso, eu acho que faltou também um pouco de explorar a gestão de pessoas. Justamente por causa dessa diferença, dessas nuances, desse abismo que existe, a fossa que a professora Milka trouxe entre as carreiras, eu acho que alguns efeitos de mediação que poderiam ser avaliados, daí ficam como sugestão para estudo futuro, é clima organizacional, autonomia de trabalho, cultura organizacional. Por que não falar sobre cultura nesse aspecto de gestão? Porque quem está entrando no serviço, quem tem 26 anos, que ali eu vi que na tua régua a maior idade era 40 e poucos anos, mas com 18 anos já de servidão. Então essa pessoa entrou lá nos seus 20 e poucos no serviço público. Então, olhar essas nuances de como era, como é, como essas pessoas percebem, e daqui a pouco trazer um questionário quali aqui para dentro também engrandeceria muito o teu estudo e daria molde, daí sustentação para levar isso para diferentes órgãos. E daí tu criaria até um mapa, talvez algo que tu pudesse criar um framework de análise do serviço público, sabe? Para analisar a qualidade do trabalho no serviço público. Então, eu acho que tu tem muito ganho. E adorei a ideia mesmo. E professora Milka, Sara, muito obrigado. Professora Milka, depois da Sara, a gente segue com a Gisele.
Eu posso falar rapidinho? Eu sei que a gente está com 20 minutinhos aí, mas só para, né, que eu vi os comentários assim. Primeiro, eu agradecer pelos comentários da professora Milka e o seu, Sérgio. Já está tudo anotado aqui. De fato, é um desafio, porque assim, a gente tenta, né, que a gente está para lapidar o trabalho para submeter a revistas, e tem essa limitação mesmo de espaço, né, quando a gente vai para submeter. Por exemplo, eu acho que por ser médico 10 mil palavras, mas para uma revista específica é 6 mil, 6 mil. Então você tem que cortar uma parte inteira, uma análise inteira que você fez e deixar só uma coisa, e aí você ainda tem que explicar. Eu já tive feedback desse trabalho dizendo assim, mas ele está muito específico para a Receita Federal. A gente precisa generalizar, tentar abranger mais e tal. Então, assim, eu não consigo explicar melhor as coisas tão específicas da Receita. Mas eu preciso explicar para poder até tentar entender os resultados. Então, assim, assim, é difícil, né? Tem uma hora que você tem que falar, tá, ou eu vou para esse caminho, ou eu vou para esse, e mesmo indo, eu preciso cortar umas coisas. É muito desafiador, mas eu anoto as considerações e tento ver, e aí vai naquela coisa da submissão, vai e volta, e vamos ver Se- se Sara, vou te deixar meu e-mail depois, estamos aqui para tá, trabalhar juntos, tá? Não te tá preocupa com bom. isso. Essa dor eu sinto, a professora Milka É, sente. Tem horas que a gente acha que o trabalho está perfeito, chega lá, um editor corta tudo. é, Tá falando demais disso, explora mais isso. E aquilo não vai entregar nada no nosso resultado. O é, professor Bruno balançou a cabeça, porque ele sabe bem que é essa dor assim que a gente sente. Então não te preocupa que essa dor nunca vai passar, tá? não, eu sei. Dos dois artigos do mestrado, um eu consegui publicar, esse eu mandei para duas, não foi, e aí eu vou querer mexer ainda para continuar mandando. É isso Uma hora E aí. vai. rapidinho, que eu Agora sei que o vai. tempo está corrido, mas assim, eu acho que quando a gente discute aqui, a visão é do aperfeiçoar, mas é também fazendo aquelas elucubrações para futuros estudos, né? Então, nem sempre você vai dar conta no seu estudo de agora, não. Isso aí você vai sentar com a diva depois, um abraço para É. ela, né? Sair lá da UFBA também. E em algum momento vocês vão dizer, não, isso aqui dá para a gente melhorar agora, para a nossa versão revista. Não, isso aqui vai ser o nosso próximo, vai ser seu doutorado, por exemplo, né? Enfim, Sim, vai, né? Então há possibilidades, né? São insights. sim, sim. Isso aí. Agradeço pelos insights. Obrigada a vocês. Gisele, vamos nós. Vamos lá. Vou tentar compartilhar o YouTube, tá? Não sei se vai dar certo. Vocês estão vendo, né? Tá sem áudio, Gisele. É, voltamos ao mesmo problema. Vamos tentar compartilhar, então, o reprodutor de mídia. Vocês estão ouvindo? O som Não, não. mas eu acho que você precisa compartilhar o volume do computador daí. É, Que eu nem a achei que já Sara estava fez lá. compartilhada. Eu achei que já estava compartilhada. E Eu eu não tô coloquei a de fone, né? opção. Essa não tá de fone, então já tá. Não Mas é quando você isso. aperta no seu microfone aí no Zoom, ele aparece quais opções? Tem algum que seja. Ah, no próprio Zoom? O meu foi assim, eu mudei no Zoom, mas é porque o meu caso estava de Hum, fone, não sei se o seu. verdade. Porque às vezes ele É não pega o áudio. Live Computer App. Se você botar o microfone, mudar a opção aí de que tá no microfone, se tiver, né? Como mudar.
Sem som. A gente não conseguiu ouvir. Tem ele sem ser no YouTube, José? Ela tem, ela compartilhou ali, mas daí também não saiu o som do computador. Uhum. Vamos ver. Gisele, você quer botar aquele vídeo aqui no chat e a gente vê se Sara ou Bruno, que conseguiram reproduzir bem, não conseguem transmitir para gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, Mas não ouviram na alta do áudio. Não. 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 É a mesma coisa que aconteceu comigo. E daí eu fui para a internet para procurar como fazer isso. Parece que eu tô com todas as instruções corretas. Eu não sei se eu estou aqui com o microfone conectado. Deixa eu ver se agora vai. Para apresentar esse trabalho chamado Uma Revisão da Literatura de Oh, Tá Aqui a escutando? gente agora ouve, sim, o som assim a chegou. gente Agora o som ouve. chegou. A gente está escutando. Deixa o seu microfone aberto. Não mais. Agora vá. Não. Não, que estranho, né? Acabou de passar. Gisele, o seu microfone tem que ficar aberto. Se você fechar o seu microfone, você vai encerrar o áudio do computador. É Eu esse o liguei. problema, eu acredito agora. Vocês estão ouvindo? Não. Ele tá ligado, né? Ok, eu vou apresentar. Tá, perfeito. Para a gente não perder mais tempo. O que é que eu tenho de compartilhar aqui, Gisele? Ver se eu consigo. Pode ser? Eu tenho o link Eu abri aqui no YouTube. Deixa eu é, botar. Ah, tá. vou mandar aqui no chat. Tá aparecendo para todos? Perfeito. Vou Tá, dar agora tá. Obrigada, viu? aí, tá? Olá a todos e todas. Tá com som? Eu sou Gisele Queiroz. Isso, só Tá. se tu conseguir aumentar um pouquinho, Luiz. Só tá baixa. Aqui no SEMEAD para apresentar esse trabalho Tá no chamado máximo. Revisão da Literatura de Entrincheiramento Organizacional. Bem, o entrincheiramento surgiu da natureza instrumental dos vínculos psicológicos, passando pela teoria dos sidebacks de Becker, pelo entrincheiramento da carreira, com o estudo de Cássio Bedeia, e do entrincheiramento com a organização, estudo de Rodrigues e Bastos. Então, o entrincheiramento organizacional pode ser definido como a tendência do trabalhador em permanecer na organização devido à percepção de sua empregabilidade, suas alternativas de emprego fora da organização e os custos associados à saída dessa organização. Bem, a literatura sobre entrincheiramento é composta de pesquisas muito recentes e desenvolvidas principalmente no Brasil. Por isso que ela merece uma revisão integrativa da literatura, que pode ajudar a evitar a duplicação de pesquisas ou ainda o reaproveitamento e a aplicação de pesquisas em diferentes escalas e contextos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é analisar como o entrincheiramento organizacional tem sido investigado na literatura nacional. Esse estudo contribuiu para o avanço da investigação de um vínculo que tem sido por anos associado ao construto de comprometimento e precisa estabelecer o seu próprio caminho de pesquisa. Bem, então a gente desenvolveu uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados Scopus, Cielo e Spell, no período de maio a junho de 2024, utilizando a palavra-chave entrincheiramento. Poderíamos ter buscado artigos especificamente sobre entrincheiramento organizacional, mas a ideia é que colhêssemos o maior número de trabalhos possível sobre entrincheiramento para depois fazer a mineração dos dados. Escolhemos artigos empíricos, mas também de revisão, e escritos em português e inglês, ainda que sejam apenas brasileiros. Utilizamos para a análise dessa revisão o fotograma Prisma, e o levantamento inicial chegou a 57 artigos,
que foram importados via arquivo RIS e BIB para o programa RAIAN. Bem, das 57 referências levantadas, 6 foram excluídos por duplicidade, né? Só pelo próprio constatação do mesmo título, das mesmas palavras-chave. Depois foram analisados todos os resumos ou abstracts desses trabalhos, e 28 artigos tiveram que ser excluídos porque não foi possível identificar a relação com a temática na leitura desses resumos. Então, ficamos com 23 trabalhos. Foram lidos completamente, mas ainda 2 trabalhos foram excluídos porque abordavam entrincheiramento na carreira, e não entrincheiramento organizacional. Então, finalizamos essa revisão com uma amostra de 21 trabalhos. Bem, as etapas de análise se deram, né, através da definição dos fatores que nortearam a análise do conteúdo de cada artigo. Depois nós mapeamos todos os artigos conforme esses fatores de análise, reunimos, comparamos e discutimos os artigos analisados. Quais foram os fatores de análise? O objetivo principal do estudo, o conceito ou modelo teórico de entrincheiramento organizacional abordado pelos autores, os principais aspectos metodológicos, como a abordagem da pesquisa, se ela é qualitativa ou quantitativa, as hipóteses ou as relações estabelecidas entre entrincheiramento organizacional e outras variáveis nos estudos, e as escalas medidas ou utilizadas, né? Além das amostras de sujeitos da pesquisa e os tipos de organizações onde foram realizados os estudos. Os resultados indicaram que, no primeiro momento, os estudos se dedicaram muito a identificar os níveis ou índices de entrincheiramento dos sujeitos investigados. Então, viu-se níveis medianos de entrincheiramento. Percebeu-se ainda que indivíduos casados, com filhos, com alto grau de responsabilidade financeira e maior nível educacional, na sua maioria, são os que têm um alto nível de entrincheiramento. E que o principal fator de aprisionamento das pessoas nas organizações são mesmo os arranjos burocráticos impessoais, relacionados aos custos de sair da organização. Bem, os estudos ainda trataram da relação entre entrincheiramento com outros construtos. Então, percebeu-se que alguns estudos analisaram a relação com o consentimento, mostrando que esses dois, entrincheiramento e consentimento, são distintos, tanto quanto aos antecedentes, quanto às práticas de gestão para lidar com cada um deles. O engajamento também foi investigado, mostrando que o entrincheiramento pode influenciar o engajamento do trabalho em alguma medida, mas também pode haver uma correlação negativa, né, entre esses construtos. A cultura organizacional e o entrincheiramento têm correlação positiva, segundo alguns estudos, mas a qualidade de vida e a autoeficácia não têm correlação. E o treinamento mostrou resultados contraditórios. Alguns estudos mostraram que eles estão correlacionados positivamente e outros estudos mostraram que não tem correlação entre treinamento e entrincheiramento. Os valores também apresentaram relação com o entrincheiramento, principalmente os valores relacionados à segurança, à estabilidade financeira, bem-estar, realização, tradição e conformidade. Bem, as pesquisas sobre a relação dos vínculos de entrincheiramento também, em sua maioria, né, na verdade, analisaram a relação dele com o comprometimento. São muitos estudos. Bem, alguns estudos mostraram que há uma baixa ou nenhuma correlação entre esses construtos, que eles são totalmente diferentes. Alguns mostraram que eles são distintos quanto aos conceitos, quanto aos antecedentes e quanto às práticas de gestão que o influenciam, bem como levam a atitudes distintas do indivíduo no trabalho. As bases instrumentais normativas de comprometimento se aproximam mais das dimensões do construto de entrincheiramento, ao contrário da base afetiva do comprometimento. E a base instrumental e a base afetiva apresentaram baixa correlação entre si, ou seja, reforçam a ideia de que elas não devem ser tratadas como dimensões de um mesmo construto. Então, esse estudo teve como objetivo analisar como o entrincheiramento organizacional tem sido investigado na literatura nacional, tem contribuições teóricas, oferecer uma síntese dessas teorias, dos modelos existentes sobre entrincheiramento organizacional, para ajudar na identificação de pontos comuns e também nos pontos divergentes e nas lacunas teóricas acerca desse construto. Com contribuições práticas, ele pode oferecer subsídio para que as organizações estabeleçam práticas de gestão de pessoas, considerando esse tipo de vínculo, mas também para que os trabalhadores reflitam sobre o seu entrincheiramento com a organização e como é que ele é construído, né? Além de que pode se relacionar a outros aspectos.
O estudo tem limitações, porque não abordou construtos relacionados, por exemplo, com a entrincheiramento com a carreira, e não analisou perfis dos autores, como área de formação, filiação institucional e as redes de pesquisa. E sugere-se para trabalhos futuros incluir produção internacional, mesmo que seja com outros conceitos relacionados a essa sensação de sentir-se presa a um trabalho ou organização, além de incluir textos que não possam ser encontrados nessa base de dados, como dissertações, teses de doutorado, para assim ampliar a revisão da literatura. Essas são algumas das minhas referências bibliográficas. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Eduardo. Por nada. Então, vamos seguir. Vamos lá. Gisele, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente sempre sente falta, né, desses trabalhos de revisão que deem um norte para quem está em busca de entender o entrincheiramento ou outros vínculos, né, os quais a gente trabalha. Eu tinha feito uma observação, mas é a que você já trouxe, que é a questão de talvez acrescentar, não para futuros, mas se ainda der para esse trabalho, para publicação, né, os autores, quais são as instituições, se formam rede de pesquisa, porque às vezes a gente vai entrar num tema para estudar, e a gente quer saber quem está estudando, quem está pesquisando isso agora, para onde eu vou. Então faz falta na revisão, né? Acho que ali quando você traz que o perfil epistemológico, o que é que significa, por exemplo, encontrar estudos mais quantitativos? O que é que significaria encontrar mais estudos qualitativos? É que estão procurando mais mensurar, tem mais espaço para entender, tá? O que é que há em comum entre esses conceitos que são adotados por esses autores? Há conceitos diferentes que partem de pontos diferentes. Eu acho que dá para você dar esses pequenos saltos ainda. Como você traz outra. Eu estou falando rápido por cada tempo, né, gente? Como você traz as organizações onde foram feitas, não sei se você consegue fazer uma separação pela natureza e se as considerações ou as conclusões são diferentes ou chegaram a pontos diferentes quando as organizações são públicas, são privadas, são organizações sociais. Está me entendendo? Porque aí eu não preciso, se eu vou estudar entrincheiramento numa organização pública, eu vou procurar tais trabalhos. Eu não preciso percorrer, né, tudo. E uma coisa que eu procurei era se esses trabalhos, quais desses levaram em consideração o contexto nacional, né? Porque, assim, já que você fez voltado para a literatura nacional, o que é que você descobriu que pode ser específico do nosso contexto? Porque uma das coisas que vão chegar para você, mas é por que você não fez com a literatura internacional? Uma saída seria dizer por que aqui a gente tem determinadas especificidades que podem estar aqui permeando o conceito de entrincheiramento. Não sei se você chega nisso nos dados que tem, mas foi uma Então, coisa que me veio depois. essa é uma discussão interessante porque, na verdade, a gente limitou no Brasil porque não achamos inicialmente, assim, buscando rápido, esses estudos na literatura internacional. O que eu Sim, já achei para minha tese é um conceito parecido, por isso que eu coloquei lá, né, ampliar para isso. outros conceitos que são relacionados como locked-in, que Sim, é um termo, eu achei num trabalho, acho que na Suécia, que a pesquisa feita nacionalmente lá, eles incluem os trabalhadores suecos para saber se eles estão se sentindo presos ou não. Então, isso é o mais próximo que eu sei da literatura, parecido com o que a gente chama de entrincheiramento aqui. E aí, a minha supervisora, porque esse é um trabalho do pós-doc aqui na UFC, a Ana Paula me perguntou assim, por que esse é um conceito surgido no Brasil? Não sei bem se é surgido no Brasil, mas que ele é muito estudado no Brasil é verdade, né? O que é que a gente tem? Aí eu acho que isso conversa com o que você está falando, né? O que é que tem no nosso contexto que faz com que o entrincheiramento seja tão forte? garoto, é isso. Chegamos num acordo. Por que que isso nasce no contexto brasileiro, minha gente? Por que O que é que será, tem nas gente? Por nossas que organizações? será? A gente começa já com esse conceito lá trazendo de raça, racialização,
e daí depois disso vai só se refletindo nos meios de trabalho que a gente tem desde então, né? Gisele, eu amei a tua revisão. A tua revisão ela vai me ser útil, inclusive, porque é um estudo maravilhoso. Eu estudo um pouco sobre raça também, então eu estudo raça dentro de gestão de pessoas, tá? Então é justamente um tema importante, latente, tão latente que a gente viu ele no trabalho da Sara, né? A Sara deu pinceladas de entrincheiramento dentro do trabalho dela. E uma coisa que eu senti falta também é isso que a professora Milka trouxe, tá? Porque quando tu nos apresenta, até na tua própria apresentação, tu disse que tu foi para literatura, buscando tanto em inglês como em português, e daí lá nas tuas considerações finais, tu falou sobre literatura nacional. E daí eu cheguei lá e deu, opa, como assim literatura nacional se ela está procurando inglês também? E daí isso agora É, tu trouxe. E eu acho que eu daí, expliquei bem, né? São estudos todos feitos por pesquisadores brasileiros no contexto brasileiro, apesar de ser publicado em inglês, né? perfeito. Isso, uma frase já É, elimina esse verdade. questionamento nosso. E eu sou a pessoa de olhar, tá? Como tu fez vários quadros, eu amei quadros. Mas faltou para mim um quadro da onde se publica sobre entrecheiramento. Para eu saber se esses 21 estudos foram todos publicados em 21 revistas, ou se tem alguma das revistas que publica mais sobre isso. Porque daí, quando tu abrir isso para o pesquisador já vai saber ali pelo teu trabalho para onde ele se submete. Uhum, Olha, eu quero escrever sobre isso e vou submeter para cá, porque a Gisele já está me dizendo que essa revista e essa revista publicam sobre isso. sim. Então, tu já dá um norte para quem vem depois. E daí para isso que serve a revisão também, né? Para a gente já explorar quem está escrevendo, sobre o que está escrevendo e dando um norte para quem for pesquisar. Porque eu tenho certeza que a tua pesquisa não para nessa revisão. Essa revisão é só a teoria que vai abraçar um estudo que tu vai fazer a aplicação prática. Com certeza. Esse é só a primeira, são os trabalhos iniciais de um projeto de pós-doutorado que a gente está fazendo aqui, e agora a É, gente vai para o campo. Agora exato. sim, agora o bicho vai pegar. Sérgio, estamos na hora? Estamos na Passamos hora, da né? hora já, Passamos mas da hora. Mas, passamos da assim, hora, mas eu já justifiquei que a gente teve alguns percalços no caminho. Eu acho que todo mundo entende. Até a Sara botou aqui que ela vai ter que ir, mas adorou participar da nossa sessão. Só vou reforçar algo que a professora Milka já colocou ali no chat. É importante vocês avaliarem a sessão. Tá ali o linkzinho no chat. Avaliem a sessão assim que terminar. Isso é muito importante para nós, é muito importante para o SEMEAD, para eles poderem continuar construindo esses encontros síncronos. Por quê? Porque existe uma grande criticidade sobre o online em eventos que hum, também são presenciais. Porque tem pessoas que estão lá em São Paulo e nós distribuídos ao redor do Brasil. Eu, por exemplo, estou no Rio isso. Grande do Sul, tá? É, então é justamente isso, para a gente poder olhar isso. A Sara deixou inclusive o contato dela ali com @RFB, Receita Federal do Brasil, gente. Isso quer dizer que é um salário bom, tá? É isso que a gente quer dizer, professora Milka. Se tem alguém aqui que ganha bem, é a Sara. Ai, gente, obrigada. Obrigada por terem submetido os trabalhos, tá certo? Para a nossa linha de pesquisa, para a nossa área. E vamos nos encontrar nos próximos anos, no próximo ano, ou em outros eventos. Obrigada demais a parceria de hoje à tarde. Obrigado, gente. Prazer Obrigada. com Boa vocês. Obrigado, noite. gente. Até a Parabéns próxima. pelos trabalhos, Obrigada, viu? Foram gente. ótimos. Tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Parabéns. Boa noite. Tchau, Parabéns. Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Prof. Milka, muito Obrigada, obrigado pela Sérgio. parceria, viu? Muito obrigado pela Obrigada parceria, demais a adorei. você. Até mais. Abraço, Até tchau. mais, Sérgio.